Só alegria, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu mostrei para vocês os detalhes sobre a poda dessa videira aqui em vaso, uma Isabel cultivada de pé franco. Mas e depois da poda, o que é necessário fazer? Será que a gente tem que cruzar os braços e esperar que a planta comece a dar o resultado que a gente precisa? Não, não é exatamente assim. Então, nesse vídeo você vai ver o que é importante fazer depois que você realiza a poda da planta. Então, vamos continuar deixando algumas dicas importantes aqui de cuidados que você precisa dar para a sua videira cultivadas em vaso. Então acompanha comigo aí o vídeo e vamos trabalhar. Mais uma caminhada aqui bem curta no corredor onde cultivo minhas videiras. Especialmente essa videira de hoje aqui, que eu vou deixar algumas dicas importantes aqui de cuidados que você precisa dar na sua videira aí também, depois que você realiza a poda. Mesmo que você não tenha muita experiência aí no manejo de videiras, mas com certeza você já percebeu que a sua videira, com o passar do tempo, ela começa a desprender essas cascas aqui. Tanto dos guias, olha, 2 cordões aqui essa planta tem, né? Quando são dupla, a videira é pequena, como vocês já conhecem, ela tem apenas esses 2 esporões aqui no lado direito, e nesse braço aqui do lado esquerdo ela tem esses 3, e ela tem também esses 3 aqui. Então aparentemente uma videira curta, mas porque ela está cultivada em vaso. Se eu quisesse que ela ficasse com essa parte aérea aqui maior, claro que o vaso ele precisaria ser bem maior do que esse daqui. No mínimo aí, como eu já dei dicas para vocês no outro vídeo, o vaso ele precisaria ser de pelo menos aí 50 litros. Mas não é o caso desse. Esse daqui é um pouco menor e eu estou cultivando essa planta nesse vaso menor. Então olha, isso daqui é o primeiro passo que você precisa fazer aí de cuidados na sua videira. A sua videira de 1 ano, a sua videira aí de 2 anos, 3 anos, 50 anos. Se você tem uma videira aí há 20, 50 anos, pode notar que a sua videira já está começando a largar essas cascas velhas aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é observar como está a sua planta. Se ela estiver soltando essas cascas velhas aqui, então você já aproveita e já ajuda ela. O que é que você vai fazer? Tanto nos braços da planta, você pode remover todas essas cascas velhas, como também nos troncos. Nos troncos por quê? Porque pode ser que você tenha uma videira com cordão, com 2 troncos, ou você pode ter várias videiras. Então por isso eu falei no plural. Nesse caso aqui é apenas um tronco, então perceba que ela também está largando as cascas aqui, olha, do tronco. Então o primeiro passo é esse, cultivadores. Tire todas essas cascas velhas, tanto do tronco quanto dos guias da sua videira. Então esse é o primeiro passo. Mas talvez você esteja se perguntando aí como é que é possível fazer a remoção dessas cascas velhas. Não tem segredo nenhum. Você já viu que a planta, ela por si só começa a soltar naturalmente essas cascas. Então você pode ajudar a tirar exatamente com a mão. Mas se você não quiser remover o restante das cascas com a mão, você pode usar aí um objeto. Lembrando que usando um objeto, tenha cuidados para você não ferir a parte do tronco e sendo ali porta de entrada de fungos e doenças, e você pode ter problemas aí com a sua videira. Outra cautela importante se você for usar algum objeto para remover essas cascas. Muito cuidado também para não danificar essas gemas aqui, olha, dos esporões, porque é daqui que irá sair as brotações futuras e muito provavelmente também a produção. Certo? Pode ser que não seja o caso dessa planta, mas pode ser também que aconteça de, além da brotação, vir com algum cachinho de uva. Então, na hora de você manejar a planta, tirando essas cascas velhas aqui, muito cuidado para não danificar essas gemas. Então, faça com atenção, com paciência e cautela. E qual o objetivo de remover essas cascas velhas? Bom, o objetivo é você eliminar qualquer problema que esteja atrás dessas cascas velhas. Como vocês sabem, cascas velhas de plantas, assim como folhas velhas no quintal, elas são moradas de insetos, de doenças, de fungos e outras coisas mais. Falando dessas cascas velhas específicas da videira, o que você pode encontrar atrás dessas cascas velhas aqui, se você não tem o hábito de dar esses cuidados que eu estou mencionando para vocês, o que você pode encontrar atrás dessas cascas são cochonilhas de tronco, ou conhecidas também como cochonilhas de casca dura, cochonilhas de carapaça. E elas sugam a seiva da planta e a sua planta ela começa a morrer aos poucos. Então, eliminando essas cascas velhas aqui, você tem a finalidade de eliminar especialmente essas cochonilhas de tronco. Além de outros insetos que estejam morando ou se alojando aí atrás das cascas da sua videira, prejudicando assim a sua planta de uma forma geral.
Bom, mas agora que você sabe por que você precisa tirar, o que fazer então depois da remoção dessas cascas? Olha como está saindo bem fácil. Depois que você tirar essas cascas, não deixe elas espalhadas onde você cultiva as suas plantas. O que você pode fazer? Pode colocar no saco plástico e jogar fora. Porque se a ideia é você remover a cochonilha daqui das cascas velhas do tronco, e você mantém essas cascas ali, elas, lógico que elas vão voltar para o mesmo lugar que você tirou elas. Então faça isso. Remova as cascas velhas e depois coloque no saco plástico e jogue fora. Essas são dicas muito importantes que você deve dar atenção nesse manejo específico. Eu estou aqui, cultivadores, ó, tirando exatamente com a unha. Mas assim, como eu já tenho o hábito de fazer isso, então todo cuidado é importante e todo cuidado é pouco. Especialmente para não danificar as gemas, tá bom? Então fique sempre atento. Mas a parte dos cordões aqui eu já tirei, ó. Tirei aqui, ó, como fica bem clarinho o tronco da planta sem nenhuma casca. Não é todas as cascas que quer sair com facilidade, tá? Nesse caso, ou você vai acabar desistindo de tirar todas, ou você vai ter que ter mais tempo e também paciência aí para remover o máximo de cascas que você conseguir. Mas ó, já consegui tirar as cascas, pelo menos da parte de cima. Agora eu vou trabalhar para tirar as cascas todas daqui do tronco. Bom, então, depois que você remove todas as cascas, olha como ficou bem limpo aqui, sem nenhuma casca velha na planta. Qual o próximo passo agora? Então fique atento aí que lá vem mais dicas importantes para vocês. A finalidade da limpeza ou remoção das cascas da videira tem como objetivo usar esse acaricida aqui. Esse daqui é o enxofre que ele dilui na água. Esse daqui é o enxofre agrícola. Então esse daqui é o enxofre que nós precisamos usar na planta, fazendo parte desse tratamento. Então, além da remoção das cascas, você já entendeu aí por que você precisa tirar? Por causa das cochonilhas de tronco. Então, depois disso, da remoção, você coloca essas cascas velhas dentro do saco. E aí, então, agora o próximo passo é você aplicar enxofre agrícola em toda a sua planta. Pode dar um banho sem problema nenhum. Pode ser debaixo de sol pleno, especialmente. Com chuva não, porque senão você vai perder todo esse trabalho que você está realizando. Então, de preferência, quando o período tiver bastante sol, faça esse trabalho e depois prepare uma solução de enxofre e faça a aplicação nessa planta que você está dando o tratamento. Mas como preparar esse enxofre e aplicar na planta? Então, vai dicas. Como a gente sabe, eu já uso bastante desse enxofre por aqui e aqui no canal também tem muitos conteúdos que podem te ajudar. Então, mais uma dica importante. 4 gramas de enxofre você pode usar aí para 1 litro de água. Mas só que essa planta é pequena, então eu não vou usar aqui 1 litro de enxofre para gastar nessa planta. Embora se eu fizesse 1 litro eu poderia guardar o restante do enxofre. Mas dê preferência a sempre fazer a quantidade de material que você precisa usar. Porque mesmo que você guarde, ele vai perder a eficiência. Você vai poder usar novamente depois, mas ele pode perder a eficiência. Então, ao usar, tente fazer uma logística aí, trabalhar, pensar um pouquinho aí a respeito da quantidade de material que você vai usar. Então, por exemplo, se eu não vou gastar 1 litro de enxofre para fazer esse tratamento aqui, o que é que eu posso fazer? Ó, se for 2 gramas de enxofre, eu posso usar meio litro de água. Mas meio litro também é muita coisa para eu usar nessa planta. Então vamos diminuir um pouquinho mais para facilitar para vocês também. Então, que dizer de 1 grama de enxofre para 250 ml de água? Pronto, achei aqui uma solução para fazer um banho de pulverização de enxofre na minha planta. E também vou usar a quantidade de material específica e não vou precisar deixar que esse material sobre para que eu possa usar depois e acabe não tendo uma eficiência muito boa. Então, olha aí. 250 ml de água para 1 grama de enxofre. Então vamos lá. Então está aqui, cultivadores, preparei 250 ml de água para 1 grama de enxofre. E a aplicação é simples. Olha aí. Pode fazer uma aplicação até escorrer bastante enxofre na planta. Tá vendo aí? Tá escorrendo aqui embaixo, ó. Então continue fazendo esse processo em toda a sua planta. Não tenha medo, mesmo que esteja debaixo de sol pleno, não precisa se preocupar que não vai danificar a sua planta, tá? O objetivo desse tratamento aqui é eliminar as cochonilhas de tronco. Então pode fazer isso em toda a planta. Nos esporões que você deixou da poda, também nos cordões e no tronco você pode aplicar enxofre aí, pode deixar ele escorrer à vontade, sem problema nenhum. Pode fazer sem medo aí que não vai dar problema nenhum na sua planta. Desse jeito aí. Pode deixar escorrer
bastante. Bom, depois dessa dica importante na aplicação, preparação e aplicação do enxofre, que tem como objetivo eliminar as cochonilhas de tronco que talvez estejam ainda alojadas ou escondidas aqui no tronco e nos guias da sua planta. Aí agora, outra coisa importante a ser feita, mais uma dica aqui, olha. Aonde você realizou a poda, fica sempre uma ferida aberta. Então, o que passar logo depois que você fizer a poda da sua planta, ou seja, você pode fazer também quando você estiver fazendo esse tratamento. Esse tratamento você faz uma semana talvez, depois da poda da sua planta você pode já fazer esse tratamento. Ou 3 dias depois da poda. Remoção das cascas, depois aplicação de enxofre, e aí agora você faz o que aqui para evitar que entre doenças aqui nessas partes que você fez a poda da sua planta. Então eu vou deixar duas opções aqui para vocês. A primeira você pode usar uma tinta látex, inclusive essa tinta aqui, olha, que eu usei é antiga, uma tinta látex branca, tinta de pintar parede. Pode ser de qualquer cor e pode ser também vencida. Você pode passar com um pincel limpo de preferência em todas as partes que você fez cortes aí na sua planta. Então essa é uma opção, usar a tinta látex. Eu já fiz alguns conteúdos aqui no canal também, está disponível aí para vocês conferir. Uma outra opção também que você tem é passar pasta bordaleza. Então você prepara ali o sulfato de cal, de cobre, com o cal hidratado ou cal virgem e pega com o pincel também ou com a esponja, como você preferir. Aproveita e já aplica nessas partes podadas aqui da sua planta também, em outros cortes. E talvez ao remover cascas, talvez você até machuque um pouco. Então você não deve esquecer também de passar nessas partes que talvez você tenha machucado aí na sua planta. Então fica todas essas dicas aqui de o que fazer depois que você faz a poda da sua planta. Então esses cuidados aqui, esse tratamento aqui na videira, ele é muito importante para a sua planta iniciar um novo ciclo saudável e longe das doenças. Então, se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu comentário aí, de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até um próximo vídeo muito top, assim como esse de cultivando variedades.